Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não tenho ideia de que hora que você está assistindo isso. Isso que eu digo é uma mensagem em prol das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Direto para 45,6 milhões de brasileiros. Aqui em São Paulo, 2,9 milhões de brasileiros, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Eu tomei a liberdade de fazer esse programa, essas mensagens, para que vocês entendam que enquanto o Brasil se afunda, que nós brasileiros precisamos de olhar para essas pessoas com deficiência. Precisamos ter uma visão abrangente. A saúde não está só completada e malfadada para as pessoas normais. As pessoas com deficiência estão sofrendo e muito. Vocês não têm ideia. Então eu resolvi usar todos os meios de comunicação para dizer a vocês: olhem para as pessoas com deficiência. Nós não estamos brincando. Todos nós temos responsabilidades. O Brasil mais ainda. Em busca de uma visibilidade total. A década de 90 é marcada por intensa mobilização de pessoas com deficiência no sentido de assegurar mais conquista em termos de acessibilidade e inclusão. A lei de cotas, que inaugura o ano de 1990, a década de 90, um benefício que veio para auxiliar as pessoas com deficiência a serem empregadas, a terem seu emprego, terem sua dignidade. A Lei 8213 de 91 foi muito festejada. Só teve um problema. Apesar de ser festejada, só 10 anos depois, em 2001, ela foi completamente regulamentada. Sabe o que significa isso? Que ela só começou a funcionar 10 anos depois. Tem muita gente que defende esse governo que está aí e diz: não, ela já nasceu regulamentada. Não nasceu coisa nenhuma. Eu acompanho a lei e cobro também. A lei de cotas, ela veio para beneficiar, mas só começou a beneficiar 10 anos depois. E se nós falássemos da Declaração de Vancouver? Ela muda esse olhar que nós tínhamos na década de 90 das pessoas com deficiência. Ela dá um panorama diferente. Uma maneira de você olhar o movimento mais perto, de se conscientizar. Na Espanha, em 94, nós tivemos a Declaração de Salamanca. Pela Unesco, tem-se um conceito dentro das necessidades educativas para as pessoas com deficiência. Ela foi importantíssima, principalmente aos pedagogos, aos professores, aqueles que ensinavam. Muitos, a partir de 94, depois da Declaração de Salamanca, começaram a ter um olhar diferente. Como deve ser tratado, inclusive, as pessoas com deficiência. Nós já falamos aqui nos programas atrás sobre os termos que as pessoas eram
tratadas, as maneiras que as pessoas eram tratadas. E hoje, a gente olha que na década de 90, mesmo com a Constituição já tendo aprovado, né, que o termo seria pessoa portadora de deficiência, estou falando da década de 90, não estou falando depois de 2006. As pessoas ainda continuavam a chamar e ter termos pejorativos, como uma pessoa cretina, imbecil, idiota, excepcional, xarope, maluca. E naquele tempo já se falava pessoa portadora de necessidades especiais, pessoas especiais. Hoje a gente sabe que tanto o portador como a pessoa especial, todos nós somos. Nós precisamos de alguma coisa. E o mais engraçado era o nome oligofrênico. Todo mundo achava lindo. Ah, ela não é uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa oligofrênica. Algumas leis nessa década de 90 foram criadas para melhorar todos esses transtornos, esses atendimentos, esses benefícios para as pessoas com deficiência. Nós temos as leis 4843 de 96, 4835 de 96, a 4831 de 96. Mas a mais importante foi a Lei 9.455, de 7 de abril de 97, que define como crime de tortura aquela pessoa que, mesmo escondida no seu lar, maltrata, agride, ofende, bate, xinga uma pessoa com deficiência. A agressão tinha então na lei 9.455 um ponto final. Mas ainda continua sendo, a gente não pode ficar se baseando na lei, porque ela continua sendo ainda algo que acontece, porque acontece dentro das casas, né? Nós tivemos na década de 90 a criação do CONAD, da minha amiga e querida Isabel, doutora Isabel, lá do Rio de Janeiro, que foi a presidente. Conselho Nacional da Pessoa Portadora de Deficiente. Foi criado por um decreto, 3.076 de 99. Com o CONAD, muita coisa mudou. Por quê? Nós tínhamos como movimento uma porta aberta. E podíamos então conversar com o governo através dessa porta. Mas não tínhamos ainda uma lei que sustentasse o movimento. Uma lei que dizia, essa é a lei das pessoas com deficiência. E como? Nós estamos na década de 90, ainda não chegamos, não entramos no terceiro milênio. Mas queríamos uma lei que viesse bonificar e cuidar das pessoas com deficiência. Sabe que lei é essa? Assista o próximo programa. Um grande abraço do professor Zanzini, o Zezinho.